Bom que cantamos essa música sobre a volta do Senhor. Nos prepara para meditar em Apocalipse, um texto que o Senhor tem reservado para nós hoje. Estamos na sequência, exposição de Apocalipse. Estamos chegando hoje na pregação de número 25. Estamos no capítulo 11, então estamos exatamente na metade do livro, né? São 22. Significa que vamos chegar a 50 sermões, vai passar desse ano. Mas espero que os irmãos estão sendo edificados, como eu também, e descobriram logo que o livro de Apocalipse estava fechado, mas não precisava estar fechado. Quando nós abrimos, entendemos, é um livro riquíssimo de lições preciosas para a nossa vida. Hoje, espero que não vou exagerar. A última vez eu preguei além da conta, né? Minha esposa disse que passou muito da hora, mas ao mesmo tempo ela reclamou porque eu fui muito rápido em alguns versículos. Acho que ela vai reclamar de novo, porque eu vou tentar fazer 13 versículos hoje, tá? Então tem que resolver, ou reclama pelo tamanho ou pela quantidade. De qualquer maneira eu fico apertado dos dois lados, né? De qualquer modo eu também estou muito cansado, porque eu acordei 3 da manhã, estou rodando até agora, então vai ser 15 minutos, vai ser bem rápido. Não se enganem. Apocalipse capítulo 11, versos de 1 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Oremos. Senhor nosso Pai,
Deus soberano, Deus do Espírito dos profetas, Deus da palavra. Estamos diante, Senhor, da Tua santa palavra novamente, diante desse texto especial, rico, cheio de instruções para as nossas vidas, um texto que pode transformar a nossa visão acerca de Ti, acerca do mundo e acerca de nós mesmos. Um texto que pode nos fazer perceber a grandeza do Teu poder e a imensidão da Tua misericórdia. Queremos pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito, como professor divino, nos tome pela mão e nos conduza através de cada frase, cada palavra. Vá conduzindo as nossas mentes limitadas e abrindo os nossos olhos cegos para percebermos e abraçarmos as maravilhas da Tua lei. Ó Senhor, dependemos exclusivamente de Ti, e sem o Teu Espírito não pode haver convencimento da justiça, do juízo, convencimento do pecado. Sem o Teu Espírito, Senhor, não pode haver novo nascimento. Sem a ação do Teu Espírito, a Tua palavra, Senhor, não realiza toda a sua obra transformadora. Por isso pedimos que nos auxilies, nos guie e nos abençoe durante esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 11, versos 1 a 14, eu estou dando o tema para essa pregação, a incansável misericórdia do Senhor. A incansável misericórdia do Senhor. Já falei para os irmãos, gostaria de enfatizar novamente, que entre os propósitos que João gostaria de alcançar ao escrever o livro de Apocalipse, um que se destaca muito claramente é o propósito de revelar a infinita misericórdia de Deus e mover os homens em direção a Ele. Esse livro tem um papel importantíssimo em manifestar a justiça de Deus e o seu interesse no arrependimento dos pecadores, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A mensagem dos profetas anunciavam a ira de Deus, mas também ofereciam a Israel a chance de cair em si e retornar dos seus maus caminhos. Por exemplo, Ezequiel 33, verso 11, diz: Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Através do profeta Isaías, o Senhor falou: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Davi, no Salmo 7, verso 12, diz: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Mas Davi também declara: se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. O texto que nós vamos meditar continua a ênfase na misericórdia e fidelidade do Senhor. É certo, não há nenhuma dúvida de que a mensagem de João se encaminha para o juízo eterno. A mensagem de João apresenta os horrores infernais e a miséria dos pecadores que rejeitarem o Evangelho. Mas antes de chegar a um ponto sem volta, Deus, através do seu servo João, insiste em chamar os perdidos e sedentos à fonte das águas vivas. Em alguns momentos, como no capítulo 11, o Senhor faz mais uma tentativa, e pela sequência do livro eu diria, essa parece ser a última tentativa do Senhor, a última vez em que Ele manda alguém deliberadamente para pregar, para oferecer a salvação antes dos últimos momentos da tribulação, a vinda de Cristo, julgamento, reino, juízo eterno.
Parece que o Senhor está chegando aqui no seu limite de oferta de misericórdia. E no capítulo 11, ele faz mais uma tentativa, como que querendo dizer ao mundo: o tempo está próximo, já não vai haver mais demora, o que vocês estão esperando? Capítulo 11, como já vimos, se encontra na parte de um interlúdio, na sequência do derramamento da ira de Deus, como aconteceu nos selos entre o 6º selo e o 7º selo. Aqui estamos na sequência das trombetas. Vimos a 6ª trombeta, entre a 6ª e a 7ª trombeta, antes que venha a 7ª trombeta, que vai desencadear a última série, a última e pior série de juízos de Deus, que são as taças da ira do Senhor. Antes que chegue esse ponto, que eu diria é o ponto sem volta, o Senhor faz mais um interlúdio, e o Senhor apela novamente aos pecadores. O Senhor dá uma parada na sequência do juízo, como que querendo dar um pouco mais de tempo àqueles que ainda não se arrependeram. Então, essa parte no capítulo 11 é um intervalo na sequência dos juízos de Deus antes da 7ª trombeta, e esse texto vai nos ensinar que o Senhor adia o juízo para mostrar misericórdia. O Senhor adia o seu juízo a fim de nos mostrar a sua misericórdia. Como é que o texto de Apocalipse 11 revela a verdade de que o Senhor adia o juízo para mostrar a sua misericórdia? Esse texto revela 2 aspectos essenciais do caráter de Deus. E nesse capítulo, nesses 14 versículos, nós vamos aprender acerca da fidelidade de Deus e da paciência de Deus. É assim que esse capítulo nos mostra o Senhor segurando o juízo, a fim de dar mais uma oportunidade para revelar a sua misericórdia. Versos 1 e 2 mostram a fidelidade de Deus. Vejamos a fidelidade do Senhor nesses versos. O verso 1 diz: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Primeira parte do verso 1, a expressão foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Os verbos, tanto o primeiro, foi-me dado, como também foi-me dito, os papéis aqui estão me atrapalhando, ambos estão na voz passiva. A voz passiva indica que o sujeito, a pessoa a quem o verbo se refere, ele não está agindo. Mas quem é então o sujeito? Quem é aquele que está por trás das ações aqui? Foi-me dado, alguém deu para João um caniço. Certamente está falando do nosso Deus, Deus controlando os eventos. Esse é um momento onde João outra vez participa da visão, como já aconteceu em outras situações. Aqui o Senhor lhe oferece um caniço, mostrando que Deus está no comando de cada fato. João interage com a visão como enviado de Deus. A ordem é para que João tome medidas, que ele meça o santuário, que ele meça o templo. Essa ordem também revela a soberania de Deus. João recebe, então, esse bambu, que é semelhante a uma vara, um tipo de bambu que crescia às margens do rio Jordão e podia atingir até 3 metros, e exatamente por ser rígido e leve ao mesmo tempo, eles utilizavam esse tipo de bambu como uma trena, um padrão de medida. É o caso que está acontecendo aqui. O Senhor oferece ou dá para João esse bambu e ele pede que João meça o santuário. Isso já foi dito para outro profeta, através de um anjo poderoso, o profeta Ezequiel, no capítulo 40 do livro de Ezequiel, também recebe a ordem de medir o templo, sendo que o templo de Ezequiel é o templo do reino milenar, não é exatamente esse templo aqui. Deus controlando os eventos, ele concede o caniço, ele ordena para João o que ele deve fazer. Mas o Senhor não somente controla os eventos, como ele seleciona os salvos. O verso 1 mostra o Senhor selecionando aqueles que serão salvos.
o texto diz: dispõe-te e mede o santuário. Mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. O que significa essa ordem para medir o santuário e os seus adoradores? Nos tempos bíblicos, irmãos, a autoridade de uma pessoa se revelava pela sua competência, sua capacidade e liberdade de medir alguém ou alguma coisa. O ato de medir tinha o significado de selecionar algo para o bem ou para o mal. Por exemplo, Davi, nas suas guerras, tem um momento que ele conquista os seus inimigos e diz que ele media uma vez para deixar vivo e media 2 vezes para matar aquele soldado inimigo. Então, o ato de medir é um ato que mostra a soberania da pessoa, e ao medir ele está selecionando a pessoa ou a coisa para o bem ou para o mal. A ordem, então, aqui tem a ver com esse aspecto cultural do tempo do período bíblico. A Bíblia nos mostra o Senhor Deus medindo simbolicamente certas coisas ou pessoas. Por exemplo, quando ele queria separar essas pessoas ou coisas para o juízo. Não preciso abrir, mas deixe-me ler para vocês Lamentações de Jeremias 2,8, que diz assim: intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel, a ideia de medida, estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Deus medindo o muro de Sião na época do profeta Jeremias para destruir. Então, às vezes, na Bíblia, esse ato de medir significa algo que está sendo separado para receber o juízo de Deus. O profeta Amós também declara a mesma coisa. No capítulo 7, ele diz: mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. De novo, o aspecto de medir. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. Em Amós, a ideia de medir, o Senhor medindo a cidade e o povo, é porque ele está separando a cidade e o povo para o juízo. Mas aqui em Apocalipse, essa medição é para juízo ou para bênção? Nesse caso, irmãos, a medição tem um sentido positivo, não negativo. Deus está definindo os parâmetros da sua possessão. O que é importante aqui não são tanto as medidas físicas, porque você nota que João recebe a ordem de medir, mas ele não esclarece nada sobre as dimensões do templo. A ideia não é tanto a medida física, não é isso que é importante. A indicação aqui é que Deus está reservando parte da nação de Israel para ser protegida dele na época da tribulação. Aparece em outros momentos, em Apocalipse, medição para algo que tem a bênção de Deus e não juízo. Por exemplo, Apocalipse capítulo 21, verso 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas. O Senhor medindo Jerusalém. E essa medição aqui, novamente, é para o bem, é para mostrar que essa cidade pertence a Ele. Ele é soberano, Ele vai cuidar, Ele é o arquiteto, Ele é o construtor dessa cidade. É algo que pertence ao Senhor. É o mesmo caso em Apocalipse 20. Ele está medindo um grupo de pessoas, parte da nação de Israel, para mostrar que essa nação, ou parte dela, vai ser protegida dele. O ato de Deus selecionar alguns para se livrarem, esse sinal, indicação de cansaço é esse, não consigo nem pronunciar as palavras, né? Então você já sabe, se eu cair, já corram, porque já bateu as botas. Bem, o ato de Deus selecionar alguns para se livrarem do juízo, por exemplo, aparece no capítulo 7, volta um pouco no capítulo 7, verso 3. Apocalipse 7, 3 diz: dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores,
até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O Senhor selecionando alguns para se livrarem do juízo. Também no capítulo 9, verso 4, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Aquela cena da quinta trombeta, onde os demônios vêm causar grande sofrimento e dor sobre as pessoas na terra. Mas o Senhor separa alguns que têm o seu selo, a sua marca, para não enfrentarem o juízo. Desde que João mede apenas uma parte, veja no capítulo 11, ele mede somente uma parte do santuário, não todo. Isso significa que parte da nação de Israel vai ser preservada. A medição parece antecipar o fato de que Deus vai cuidar de Israel enquanto derrama sua ira sobre as nações pagãs. Talvez devo fazer um parêntese, até comentar algo que não está aqui, mas falar de Israel. Israel está sempre na mídia, né? E ultimamente, nesses dias especialmente, nos últimos 10, 15 dias, aconteceram cerca de 25 ataques, e agora os ataques dos árabes, os que moram ali ao redor de Jerusalém, não está sendo tanto aqueles ataques planejados como antes, está sendo algo mais perigoso, porque está vindo o que eles chamam os lobos solitários. Eu vi um vídeo onde um imã, um pregador muçulmano, ele prega, como eu aqui, a mesquita está cheia de pessoas, e no meio do seu sermão, ele tira uma faca enorme debaixo do púlpito, e ele diz: matem os judeus, esfaqueiem os inimigos de Alá, vocês são os soldados. E cerca de 25 ataques têm acontecido por jovens e até crianças, que entram perto dos soldados com faca e tentam esfaquear. Mataram alguns, outros foram mortos antes de realizar o seu ataque. Israel está sempre na mídia e sempre estará. Sabe por quê? Porque Israel é parte do programa de Deus para o final desse tempo. O que acontece com Israel tem relação com o Antigo Testamento, com as promessas que o Senhor fez a Davi, a Abraão, promessas que nunca foram cumpridas. E Deus, sendo fiel, Ele vai cumprir. A nação de Israel tem um papel especial ainda. O Senhor vai restaurar essa nação. Hoje Israel é composta basicamente de pessoas incrédulas, que têm ojeriza a Deus, que rejeitam o Messias. Aliás, por causa da rejeição do Messias, eles vão receber o anticristo como se fosse o Messias. E vão pagar um preço muito caro por isso. Mas o que nós estamos vendo aqui em Apocalipse, em várias partes da Escritura, isso é que alguns não entendem. Essa é a razão porque alguns descartam Israel das profecias, descartam a diferença entre nós, gentios, a igreja de Israel, e querem misturar todas as coisas, porque eles não conseguem entender como é que um povo rebelde, um povo duro, que matou o Messias, como é que Deus ainda vai tratar com esse povo? Deus não tem mais nada a ver com essa nação infiel. Deus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. As promessas do Senhor, a sua palavra, não depende de nós. O Senhor vai cumprir o que Ele disse. E há muito do que Deus disse para Israel, que ainda não se cumpriu. E se você colocar nessa história escatológica algo que a Bíblia chama de milênio, o reino de Cristo que veremos adiante, se o Senhor permitir, e não voltar antes, que seria melhor, você vai compreender que esse milênio, esses 1000 anos, cabem perfeitamente, combinam com as profecias do Antigo Testamento que ainda estão para se cumprir, e que Deus vai usar a nação de Israel num papel muito importante ainda no futuro. Paulo diz: todo Israel será salvo, ele diz isso em Romanos, mas muitos não conseguem ver. Por isso, quando chegam para Apocalipse, quando chegam para o milênio, quando chegam para textos proféticos, eles interpretam tudo alegoricamente, tudo simbolicamente, porque ou eles fazem isso, ou não faz o menor sentido o que o texto diz. Essa não é uma boa interpretação. Nós não podemos sair alegorizando
inventando coisas e dizendo por nós mesmos o que o texto significa. Se interpretarmos literalmente, se entendermos que Deus está agindo, vai cumprir as suas promessas, o livro de Apocalipse e todas as profecias, 1/4 da Bíblia é composta de textos proféticos. É muita coisa. Tudo isso vai fazer sentido. Então aqui nós temos naturalmente um texto que envolve a nação de Israel, porque fala do templo, fala do Senhor medindo esse povo para protegê-los. Essa visão certamente foi encorajadora para João, porque João presenciou a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70. Mais de 1 milhão de judeus foi morto no ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém e destruíram o templo. Era algo muito triste. E ao receber essa revelação de que o templo será reconstruído, de que o Senhor vai separar parte do seu povo ainda para protegê-los do juízo, deve ter trazido um grande conforto para João e para os seus leitores. As promessas de Deus mantidas para com Israel mostram que Deus é fiel, mesmo quando somos infiéis. Em Romanos 11:2, vale a pena olhar esse versículo, embora seja ainda um parênteses relacionado ao que estou falando sobre Israel. Romanos capítulo 11, verso 2, vamos ler 1 e 2. Romanos 11, verso 1 diz: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Pergunta ótima. Terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E de Romanos 9, 10 e 11, Paulo está falando sobre a nação de Israel bastante. Resposta: de modo nenhum. De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Sim, a nação de Israel dobrou os seus joelhos diante de Baal. A nação de Israel trocou o Deus de Israel pelos falsos deuses. A nação de Israel tem uma história de rebeldia constante contra o Deus que os libertou. Mas isso não tira a fidelidade do Senhor, porque o remanescente será salvo. E no meio desses rebeldes, o Senhor tem a santa semente, como diz Isaías capítulo 6. O remanescente será salvo, e o Senhor realmente trará um reavivamento espiritual para essa nação. Prestem atenção no Oriente Médio. Prestem atenção no que acontece com a nação de Israel. Ouvi uma história interessante sobre um homem muito ateu que estava conversando com um outro servo do Senhor, e ele estava questionando a existência de Deus. E ele olhou para o homem, para o pastor, e disse: me dê uma prova de que Deus existe. E a resposta do homem foi: Israel. Israel ainda existe, é prova de que Deus existe. Não tem explicação para essa nação existir se não houvesse um Deus soberano cumprindo as suas promessas. Prestem bem atenção no que acontece ali. Isso vai ser como uma chave para nos ajudar a compreender bem a palavra do Senhor. Voltando ao nosso texto, Apocalipse 11, verso 1: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Também me foi dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. O altar e os que nele adoram. Lembra o fato de que durante a tribulação o templo dos judeus será reconstruído. Aqui, capítulo 11, não está falando daquele santuário que João viu no céu. Aqui é o santuário na terra. Aqui João está falando do templo que será reconstruído durante o período da tribulação. A Bíblia fala de vários templos, lembram? Primeiro templo, quem construiu o primeiro templo para os judeus? Salomão, grande templo de Salomão.
prédio maravilhoso, magnífico. Aquele templo existe até hoje? Não, vocês sabem, né? Não estão falando que não querem. Não existe. Foi destruído em 586, quando os babilônios invadiram e deportaram o povo lá para a Mesopotâmia. Passou o tempo sem templo, e Deus levantou um homem chamado Zorobabel, na época de Neemias e Esdras. Voltaram do exílio e reconstruíram um templo pequeno, mas eles reconstruíram, não era igual ao de Salomão, que ele era o segundo templo. Esse templo existe hoje? Não, também não existe. Pode dizer não que dá certo. Não existe. Esse templo, ele passou por uma reforma, quase, podemos dizer, foi reconstruído, um terceiro templo, na época de Herodes, lembra? 46 anos passaram construindo. Herodes era um governante terrível, mas era um político esperto, ele fazia certos agrados, e um dos agrados para a nação de Israel foi embelezar o templo. Era algo magnífico. E aquele seria, vamos dizer, o terceiro templo na época de Jesus. Esse templo existe? Não disse, dá certo, não existe. Foi destruído no ano 70 depois de Cristo, completamente, literalmente não ficou pedra sobre pedra, por várias razões. Entre essas, o templo era revestido de ouro. General Tito, o seu exército incendiou o edifício. O que acontece quando o ouro é aquecido? Ele derrete, e eles não queriam perder nenhum grama de ouro. Então, literalmente, eles tiraram pedra sobre pedra, separaram cada pedra para raspar todo o ouro que havia caído entre as pedras. Cumpriu-se literalmente a profecia que o Senhor disse. Não ficou duas pedras juntas. Esse templo foi destruído no ano 70. Onde é que está o templo hoje? Os judeus têm um templo hoje? Não tem. Todas as imagens que você vê de Israel, uma cena visível, um edifício visível, que é quase símbolo de Jerusalém, é o quê? A mesquita de Omar, a cúpula da rocha, aquela cúpula dourada que se vê sempre nas imagens de Jerusalém. Ali espera-se construir o próximo templo. Os judeus se preparam para isso. Existe uma coisa chamada Instituto do Templo, que por anos, eles estudam o Antigo Testamento, eles preparam as roupas dos sacerdotes, eles preparam os cálices, todos aqueles instrumentos, toda aquela descrição de Levítico, tudo que Moisés ensinou que os levitas deviam ter, em termos de roupa, o altar, todas as coisas, as taças, eles preparam isso meticulosamente. E você pode visitar como um museu, porque eles acreditam que o templo será reconstruído, e quando for reconstruído, eles já querem ter as coisas prontas. Há pessoas que vivem só para isso. Impressionante isso. Eles têm essa firme crença de que o templo será reconstruído. O grande problema é como tirar a mesquita muçulmana, considerada a terceira mais sagrada do islamismo. Como tirar ali, daquele local, porque eles acreditam que ali foi onde Maomé recebeu revelações de Alá. Ali foi o local para onde Abraão levou Ismael, na tradição muçulmana, não Isaac. Então, Ismael teria sido levado para o altar ali. E os judeus sabem que aquele é o local onde Abraão levou Isaac. Existe uma parede ainda, é o Muro das Lamentações, já ouviram falar disso, né? Por que chama Muro das Lamentações? Porque os judeus conseguiram acesso a essa região, depois da Guerra dos 6 Dias, é uma parede antiga do muro, eles lamentam a falta do edifício, eles lamentam não poder ter o seu local para adorar o Deus de Israel. Como é que vai ser isso? Eu não tenho a menor ideia, mas o anticristo vai conseguir, porque ele vai enganar o mundo. O anticristo vai reinar e o efeito do seu governo será muito presente em Jerusalém. Como imitador de Cristo, muito do seu governo, muito do que ele vai fazer está relacionado com Jerusalém. Não sei como vai ser, mas para que essa profecia se cumpra, é preciso que um novo templo judaico seja construído exatamente onde está aquela mesquita hoje chamada Mesquita de Omar.
Olha, quem avisa amigo é. No dia que você estiver na sua casa, o Jornal Nacional der a notícia, está sendo inaugurado o templo dos judeus, lá onde tinha a mesquita. Pode ter certeza que você ficou. Nós não vamos, aquele templo vai ser construído durante a grande tribulação. Vai ser, inclusive, uma maneira pela qual o anticristo vai fazer esse acordo com Israel, restabelecendo o culto, a adoração dos judeus. E eles vão adorar o anticristo por achar que ele é o próprio Cristo, já que ele está trazendo todos esses aspectos antigos da religião judaica de volta. Esse templo aqui é o templo da tribulação, mas ainda há um outro templo, que é o templo do milênio, esse que aparece em Ezequiel, capítulo 40. De algum modo, não sabemos como, o anticristo, que será recebido pelos judeus como o próprio Cristo, ele conseguirá reconstruir o templo dos judeus no local onde está hoje a mesquita muçulmana. Aliás, um dos grandes problemas hoje, creio que eles estão fechando aquela região até para visita de turistas, porque ultimamente está muito perigoso. Um dos grandes problemas é porque alguns judeus estão chegando a 30 metros da mesquita para fazer as suas orações. E eles não admitem judeus chegando nem a 30 metros de distância, porque eles acham que isso é uma profanação, trazer esses inimigos de Alá tão perto da mesquita sagrada. É algo impressionante, é um barril de pólvoras ali. Não sabemos como vai ser, mas vai ser porque a palavra de Deus diz que vai ter esse templo. Muitos judeus, por causa desse templo reconstruído, voltarão para adorar em Jerusalém. E por esse meio eles serão enganados, achando que o anticristo é o Cristo. Mas, à medida em que eles vêm para adorar, eles vão começar a perceber o engano. E muitos vão começar a se voltar para o Messias. Isso vai despertar a ira do anticristo, que trará sobre os judeus o que os profetas chamaram o abominável da desolação. No meio da tribulação, ele vai romper esse acordo com os judeus, vai profanar o templo e vai causar uma grande perseguição, a pior que a nação de Israel já sofreu. Abominável da desolação. Pode ver isso em Mateus capítulo 24, rapidamente. Mateus capítulo 24, verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Estou em Mateus 24, 16, agora 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Falando de sábado, literalmente está falando de judeus. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Grande tribulação, abominável da desolação vai acontecer nesse quarto templo, que será reconstruído durante o período da tribulação. A divisão entre judeus e gentios, nesse texto, é interessante. O verso 2 diz, voltando ao Apocalipse 11, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não o meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses. É interessante os números. Quem interpreta alegoricamente diz, não, esses números só significam uma grande quantidade. Mas por que 42? Tão preciso? Porque não é só 40, não é só 50. 42 depois fala de 1.260 dias. É muito específico. Quem está arredondando fala de 1.500, de 2.000. 1.260 dias, 42 meses, sabe o que significa? 42 meses, com certeza. Não se preocupem, 42 meses significam
42 meses. Não precisa alegorizar, não precisa encontrar um significado escondido no texto. É isso mesmo. O santuário é o santuário. E o texto, verso 2, diz que ele foi entregue aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. A cidade santa não é símbolo da igreja, não é símbolo de escolhidos. A cidade santa é Jerusalém. É Jerusalém mesmo, é a cidade de Jerusalém. Ela será massacrada pelos gentios durante 42 meses. Nota uma coisa interessante. Aqui temos uma separação entre judeus e gentios. Essa é uma boa indicação de que a igreja não está aqui. Uma boa indicação de que a igreja não está aqui. Por quê? Porque na igreja não existe judeu, gentio, todos são um em Cristo, não há essa separação. Mas aqui há uma separação clara, uma parte que está para os judeus, que serão preservados, e a parte exterior é dada para os gentios. O Senhor está adiando o seu juízo para mostrar misericórdia, preservando os seus escolhidos e cumprindo a sua palavra. Verso 2, deixa de parte o átrio exterior do santuário, não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. O número de dias aqui combina com 3 anos e meio, durante os quais o anticristo estará diretamente dominando o mundo e causando destruição. Esse tempo, esses 3 anos e meio, 42 meses, será o ápice do período dos gentios, a grande tribulação. Ao longo dos séculos, muitos impérios têm dominado Jerusalém e causado grande destruição, mas nada se compara com o que ainda vai acontecer. Nem mesmo o que Hitler fez com os judeus vai se comparar com aquilo que o anticristo ainda vai fazer. É algo terrível que está por vir. Nesse tempo, época de angústia para os judeus, Deus vai poupar muitos judeus por meio de um livramento especial em algum lugar no deserto. Capítulo 12, interessante, fala sobre um livramento de alguns. Capítulo 12, verso 1 diz: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Já viram isso? Já viram algum quadro com essa ideia? Já. Mas aquele quadro não é a verdade, não. Depois a gente vai falar sobre isso, quando chegar no capítulo 12, se o Senhor não vier antes do 11. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Uma mulher grávida, sofrendo para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. O quê? Um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Isso lembra as visões de Daniel. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas dos céus. Uma alusão aos anjos que seguiram a Satanás na sua revolta contra Deus, as quais lançou por terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Quem é a mulher que está para dar à luz e que filho é esse? A mulher é a nação de Israel, o símbolo da nação de Israel. E o filho que o dragão quer devorar é o Messias. A luta de Satanás sempre foi essa: impedir que a promessa do Messias se cumprisse. Por quê? Porque em Gênesis 3,15 diz que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Satanás sabe disso, ele conhece a Bíblia, ele acredita na Bíblia, ele teme a Deus, e ele sabe que a promessa desde o Éden é que esse descendente vai esmagar a sua cabeça. Ele vai lutando para impedir. Continuando, diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. É Cristo, não tem dúvida. E o seu filho foi arrebatado por Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Aí está. De algum modo, Deus vai preservar Israel, ou alguns de Israel, no deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias.
Mesmo período de dias lá, 1260 dias. Então estamos falando da mesma época. Durante a tribulação, no deserto, em algum lugar no deserto da Arábia, talvez, o deserto do Sinai, não sabemos, o Senhor vai preservar boa parte dos judeus, os escolhidos do seu povo. O Senhor está cumprindo a sua palavra. Nesse tempo, muitos judeus irão obedecer à palavra de Jesus, o sermão profético que nós lemos há pouco. No fim dos 1260 dias, Cristo retornará rapidamente. O que vai acontecer depois disso? Cristo retornará, destruirá as forças do anticristo, julgará as nações, estabelecerá o seu reino por 1000 anos. Essa é a sequência. A despeito do desejo terrível do anticristo de destruir a Israel, Deus vai medi-lo para identificar os que serão salvos. Que Zacarias diz que será o número de 1/3 da nação, os que serão salvos. Boa parte desse número será fruto do esforço evangelístico e poderoso de 2 testemunhas que João apresenta aqui na sequência do capítulo. Olhando a hora aqui, botando os óculos para ver a hora, porque a Aline já está fazendo careta aqui para mim. Isso quer dizer que, para eu fazer tudo, eu vou correr muito. Vamos ao menos começar, né? Tá bom. E com as coisas de gravação aí, complicado. Bem, foi um dilema. Vai ser só 1 e 2 ou vai até o 14? Decidi até o 14 e agora já estou vendo que é muita coisa. Mas, vamos um pouco mais. Alguns serão salvos, alguns judeus serão preservados. Por quê? Como é que eles chegarão ao conhecimento do Messias? 2 coisas. Vindo para adorar no templo que o anticristo reconstruiu, alguns vão começar a perceber que ele não é o Cristo. Alguns vão começar a perceber. Mas, ao mesmo tempo, durante esses 1260 dias, 2 homens estarão pregando de maneira poderosa o Evangelho durante todo esse período. E a conversão dos judeus vai ser fruto desse trabalho poderoso dessas 2 testemunhas. Veja só, verso 3 diz: darei as minhas 2 testemunhas. São introduzidos na história sem muita explicação. 2 testemunhas. Alguns, de novo, que interpretam alegoricamente, dizem: isso é um movimento, isso é uma instituição. Nada disso, são 2 pessoas mesmo. A descrição é muito clara, fala das roupas dele. Então não é um movimento, não é uma ideia, não é instituição, são 2 homens, sim, que o Senhor vai enviar nesse período, na grande tribulação, estarão pregando durante 1260 dias. Verso 3: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. O que significa o pano de saco nesse período? Quando alguém se vestia de pano de saco, era para expressar o quê? Tristeza, dor, sofrimento. Essas 2 testemunhas se vestem de pano de saco para mostrar sua profunda tristeza pelo pecado, pelo domínio do pecado no mundo, pela dureza do povo de Deus, pela invasão dos demônios, pelo domínio do anticristo. Eles sentem, porque eles conhecem a verdade, eles estão tristes por ver tantas pessoas sendo enganadas. São estas as 2 oliveiras, verso 4, e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Precisa só explicar um pouco essa questão das 2 oliveiras e dos 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Essa é uma profecia que vem do profeta Zacarias. O profeta Zacarias viu exatamente essa imagem: 2 oliveiras, 2 jarros, um candelabro, e essas oliveiras derramando azeite nos jarros, e os jarros alimentando as luzes desse candelabro que lembra Israel. E é naquele texto que diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Senhor dizendo: a salvação sou eu que vou dar. Eu vou alimentar, eu vou trazer luz para esse povo. Eu vou trazer o combustível espiritual que eles precisam. Eu mesmo vou cuidar para que eles enxerguem quem é o Messias. Essa ideia vem lá
do profeta Zacarias. Verso 5 começa a descrever um pouco quem são esses pregadores. Primeiro, ele diz que se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Começa a identificar essas duas testemunhas. Uma das maneiras mais claras pelas quais Deus mostra a sua misericórdia para o mundo, sabe qual é? Por meio da pregação da sua palavra, enviando pessoas para proclamar o Evangelho, como nós estamos fazendo agora. Deus é misericordioso? É sim, nós estamos agora ouvindo a sua palavra. E através dos tempos, o Senhor sempre escolheu pessoas, enviou seus atalaias para anunciar o Evangelho, para abrir os olhos daqueles que estão cegos e endurecidos no seu pecado. Essas duas testemunhas são identificadas aqui. Deus está trazendo servos especiais para o seu povo. O que houve? Primeiro, elas são identificadas pelos milagres que realizam. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos. Eles são capazes de fazer descer fogo do céu, eles são capazes de agir contra aqueles que tentam destruí-lo. Por que alguém iria querer destruir esses dois homens? Porque o mundo não suporta a verdade. Nesse tempo, lembra, no final do texto diz que quando eles morrerem, as pessoas vão dar presentes uns aos outros, vai ser um dia de festa, vai ser um feriado mundial. Morreram aqueles dois pregadores que nos perturbavam com o Evangelho. O mundo está sob o juízo de Deus, o tempo é curto, mas eles ainda não querem a verdade. Então é por isso que esses dois homens vão ser perseguidos intensamente. Mas ninguém vai pará-los. Enquanto eles não completarem o seu ministério, ninguém vai impedir a sua pregação. Porque o verso 5 diz que eles são capazes de lançar fogo da sua boca e devorar os inimigos. Imagina isso. Muitos serão incinerados, queimados por esses homens. E não há nenhuma razão para não acreditar. Oi? Nenhuma razão para não acreditar que não estamos falando de fogo mesmo, literalmente. Um sinal que o Senhor vai permitir que esses homens realizem durante esse período, queimando os seus inimigos. Ok. Vamos ver se a gente consegue esquecer lá e vamos aqui. Se não der aqui, eu grito, tá? Mas vamos lá. Sai fogo da sua boca, devora os seus inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer, porque o plano de Deus através deles tem que ser cumprido. A pregação que o Senhor entregou para eles, ela precisa ser cumprida. Quem são essas duas testemunhas? Esse é um dos textos que tem gerado mais debate através dos tempos. Quem são esses dois homens? Aliás, poucos dias atrás, uma pessoa me ligou de outra cidade e disse: pastor, estou ligando para você me dizer quem são esses homens. Meu irmão, você não tem outra coisa para fazer, me perguntar logo isso? Quer que eu resolva logo esse mistério? Bem, e no momento, realmente, eu fiquei pensando, continuo pensando, mas tem algumas pistas. O texto não diz quem são, então nós não podemos ser dogmáticos e dizer é fulano e cicrano. Mas, historicamente, tem tido sempre uma ideia de que seriam Moisés e Elias. Historicamente, se pensa que seriam Moisés e Elias. Serão? Não sei, mas tem boas indicações aqui que faz a gente pensar nesses dois nomes. Vou dizer por quê. Primeiro, pelo tipo de milagres que eles realizam. Eles fazem descer fogo do céu, queimar os inimigos. Quem foi que orou ao Senhor e desceu fogo do céu?
Elias. Eles conseguem trazer durante 1260 dias uma seca. 3 anos e meio sem chover. É um outro sinal. Quem foi que orou e ficou 3 anos e meio sem chover? Elias. Tiago 5,17 diz isso. 3 anos e meio Elias orou e não choveu. Eles conseguem transformar água em sangue. Quem fez isso? Moisés fez isso. Eles conseguem trazer pragas sobre a terra quantas vezes eles queiram, o texto diz. Moisés trouxe pragas sobre a terra. Vê a razão por que alguns, muito antigamente mesmo, já os pais da igreja pensavam que se referia a Moisés e Elias. Tem algo mais. A tradição do Antigo Testamento e do judaísmo acerca do retorno de Elias e Moisés é muito forte. Até eu fiquei surpreso estudando, mas olha só, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. João, mesmo autor, né? Estamos lendo Apocalipse de João, agora o Evangelho dele. Verso 21. Então lhe perguntaram, aqueles que foram falar com João Batista: quem és, pois? És tu Elias? Olha só, eles tinham a expectativa de que Elias viria. És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Elias e o profeta. Deuteronômio diz que o Senhor haveria de levantar um profeta semelhante a Moisés. E alguns na tradição judaica pensavam que antes que esse profeta semelhante a Moisés viesse, o próprio Moisés precisava vir. Então, há essa tradição antiga, ainda no Evangelho de João, capítulo 6, verso 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta. De novo, definido. Está vendo? Tem Elias e tem o profeta, uma outra figura que eles esperam. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ainda em João capítulo 7, verso 40. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Lembra quando Jesus perguntou aos discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles disseram: alguns dizem que é Elias. Né? Havia essa expectativa mesmo entre os judeus de que Elias voltaria. Tem algo mais interessante. Lembra no Monte da Transfiguração? Quem apareceu ali? Elias e Moisés. Elias e Moisés. O Monte da Transfiguração, eu creio que é uma antecipação da gloriosa vinda de Cristo na sua segunda vinda. É um momento em que a glória do Senhor é mostrada antecipadamente. E ali estão Elias e Moisés, talvez relembrando a lei e os profetas, toda a Escritura. Então, há indicações, há pistas, sim, de que essas duas testemunhas seriam Elias e Moisés. Alguns dizem, mas Jesus disse que João Batista era Elias. Verdade, Lucas 1,17 fala sobre isso, mas lembra-se, os judeus não aceitaram o Messias. Então aquele ministério que Elias, lá de Malaquias, quando antecipa, diz que ele vai converter o coração dos pais aos filhos, vai preparar um povo para Deus. João não realizou completamente, porque o povo não se converteu. Aqui sim, na tribulação, vai haver esse povo se convertendo ao Messias, um reencontro com o Senhor. Então temos certamente uma boa indicação. Além disso, os evangelhos dizem que João veio no espírito e poder de Elias. Então vou ligar para aquela irmã de novo e dizer: olha, eu acho que eu tenho algumas pistas, mas de novo, pistas, não podemos dizer claramente, porque o texto não diz. Alguns dizem, mas Moisés já morreu, Elias tudo bem. Isso é outra coisa interessante. Moisés morreu, certo? Podemos dizer que Moisés morreu? Sim, porque a Bíblia diz que ninguém achou o túmulo, mas que há um túmulo, só que o Senhor não revelou o local. Elias morreu? Não. Elias foi trasladado, arrebatado ao céu.
Tanto Elias quanto Moisés, os dois têm eventos interessantes no final da sua vida. Moisés, ninguém sabe, nunca se achou o túmulo dele, embora tenha morrido, e Elias não morreu. Interessante. Alguns dizem, bem, Elias tudo bem, não morreu, precisa morrer, assim também não pode, né? Então precisa voltar para morrer. Mas Moisés morreu, e aí o que acontece? Morre de novo. Qual o problema? Lázaro ressuscitou, não morreu de novo? O filho da viúva de Naim ressuscitou, está vivo até hoje? Ele morreu de novo. Se foi salvo, está vivo com o Senhor. Não há problema nenhum em que Moisés venha e morra, porque o texto diz que essas duas testemunhas vão morrer. Sinais interessantes acompanham esses homens. Deus vai autenticar a mensagem deles por meio de sinais e prodígios que os judeus tanto prezam. Os judeus pedem sinais, lembram Paulo dizendo? Esses homens pregando aos judeus, eles vão fazer sinais e maravilhas. Eles serão odiados por causa do seu ministério de alcançar o povo judeu, de certo modo apressando a vinda do juízo final. Além disso, tem uma outra razão para o mundo odiar esses homens. Eles vão intensificar o sofrimento dos moradores da terra. Por quê? Porque já houve na terceira trombeta, por exemplo, a praga sobre as águas. Parte das águas foram envenenadas e agora eles estão transformando mais água em sangue, ou seja, está piorando a situação. Além disso, eles estão trazendo uma seca, a pior seca da história. Não é dessa do Tietê não, que eu fui lá, ainda tem água, dá para tomar banho e tal, com muito esforço, ainda tem. Mas essa aqui, imagina, as águas já foram contaminadas, já há escassez de água potável, e eles estão agora orando para que durante 3 anos e meio não chova sobre a terra. O mundo vai odiar esses homens, porque eles estão trazendo juízo de Deus sobre a terra. Por isso vão querer feri-lo, mas não vão conseguir até que eles completem o que vieram fazer. Verso 7 diz, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo. Quem é essa besta que surge do abismo? O abismo, nós vimos anteriormente, é o lugar da morada dos demônios. É aquele poço que será aberto, que muitos demônios serão liberados. É a prisão dos demônios. Essa besta que surge do abismo não é um demônio, é um homem, é o anticristo, sim. Mas ele é energizado pelo poder de Satanás. Por isso é que é descrito como a besta que vem do abismo. Esses homens, então, serão perseguidos e Deus vai permitir que o anticristo os mate. Verso 7 diz, a besta surge do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estendido na praça. Antigamente, uma das piores desonras para alguém, uma maneira de zombar de um inimigo, de um exército, era matar esse exército e estender os seus cadáveres na praça, não permitir que fossem sepultados. Era até pior desonra que alguém podia ter. É o que eles vão fazer com esses 2 homens. Eles serão mortos e durante 3 dias e meio não serão sepultados. Os seus corpos ficarão apodrecendo em uma rua de Jerusalém. Verso 8 diz, o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Que cidade? A cidade que espiritualmente se chama Sodoma. Jerusalém estará tão dominada pelo anticristo que vai ser semelhante a Sodoma, aquela cidade que odiava a Deus. Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Não tem mistério, onde Jesus foi crucificado. É claro o texto. Como é que não pode interpretar de maneira tão simples? A cidade de Jerusalém. Então muitos, verso 9, dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. Será possível? Eu lembro anos atrás, na época do seminário, um pouco antes, a gente lia esses textos e dizia, todo olho verá. E dizia, como é que vai, todo olho vai? Não, tem uma questão geográfica, como é que todo mundo vai ver ao mesmo tempo? Não dá, se o Senhor aparecer no Oriente, como é que aqui vai ver? Faz tempo que isso se resolveu, né? Faz tempo que se resolveu. Todo olho verá online, ao vivo, instantaneamente, não tem mais dificuldade nenhuma.
Imagina, décadas atrás, os críticos da Bíblia olhando, bobagem, não está vendo que isso não vai acontecer? Algo que acontece em Jerusalém, todo mundo vai ver. Todo mundo vê já hoje todo mundo vê. Impressionante isso, né? Impressionante. O mundo muda, mas a palavra do Senhor não. A profecia é fiel, cumpre-se literalmente. Meus irmãos, nós temos que ter medo de Deus. Nós temos que ter medo desse Deus. Não é brincadeira. O que Ele diz, cumpre. É muito sério o Deus da Escritura. Muito sério. Por isso Paulo diz, de Deus não se zomba. Brinque com quem quiser, mas não brinque com Deus de Israel. Porque Ele é o Senhor de toda a terra. Ele cumpre as suas palavras, até separar uma pedra da outra. Ele cumpre literalmente. Deus fiel. Esse é o nosso Deus. Essas duas testemunhas, então, serão desonradas. Verso 9 diz, então, entre muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados, para trazer vergonha, desonra sobre os pregadores do Senhor. Os que habitam sobre a terra se alegram. Vai ser um feriado, a ONU vai publicar o feriado, o Dia dos Dois Mortos. Não sei não, fala de feriado não, mas vai ser um dia de grande festa. Alegram-se os que habitam, verso 10, sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros. Olha só, celebração, trocando presentes. Porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Atormentaram porque eles traziam a verdade de Deus. Eles interpretavam a situação e diziam, Deus está derramando o seu juízo. Deus vai julgar esse mundo. E os homens não querem ouvir isso. É um tormento para o ouvido endurecido saber que o juízo de Deus virá. Eles estavam atormentando o mundo, tanto com os seus sinais, como também com a sua palavra, a sua pregação verdadeira. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, fôlego de vida, lembra o Éden, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. Imagina isso, o mundo celebrando a morte, os corpos apodrecendo na praça em Jerusalém, as câmeras mostrando online todo o tempo, e de repente esses 2 corpos apodrecidos começam a se levantar, ganham fôlego de vida. Imagina o susto, vai ser algo apavorante. Imagina quantas vezes essa cena será repetida na internet, na televisão, em todos os meios. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui, serão arrebatadas logo para a presença do Senhor. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Isso é um péssimo sinal. Isso indica que o interlúdio no juízo de Deus está acabando. E esse terremoto, já matando 7.000 pessoas, é uma indicação de que a ira do Senhor voltará a cair sobre o mundo. Terrível esse sinal. Morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus. O resultado é, muitos se converterão, muitos darão glória ao Senhor. O ministério desses entre os judeus, especificamente alcançando os judeus, vai resultar na conversão de muitos deles. O Senhor adia o juízo para mostrar misericórdia. Essa é a lição que eu quis destacar para os irmãos. O Senhor adia o juízo para mostrar a sua misericórdia. Vimos que Ele faz isso revelando 2 aspectos essenciais do seu caráter: fidelidade de Deus e a paciência de Deus. Meus irmãos, amigos, isto é verdade.
Deus adia o juízo, Deus segura o juízo. Lembra Abraão orando ao Senhor quando o Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra? Abraão: Senhor, se tiver ali 45, se tiver 30 justos, 20, 10, o Senhor poupa a cidade. O Senhor diz: sim, se eu encontrar 10 justos, eu não destruo a cidade, eu adio o juízo, eu estendo a misericórdia. Não havia. Sodoma e Gomorra foram destruídas. O Senhor certamente adia o juízo, mas Ele não adia para sempre. A paciência do Senhor tem limite, porque de Deus não se zomba. Quero terminar lembrando. Primeiro, se você está aqui conosco, não é um salvo ainda, não adie a sua decisão de se arrepender dos seus pecados. Não adie. Não adie. O Senhor está segurando o seu juízo. O Senhor está sendo misericordioso. Mas o Senhor espera que você tome uma posição definitiva ao lado de Cristo. Corra para Jesus. Corra para Cristo. Não seja como aqueles lá em 2 Pedro que diz assim: desde que os nossos pais existiram, dizem que Jesus vem e nunca aconteceu. Não, não vai acontecer nada. Olha só, está tudo do mesmo jeito. A minha vida continua igual. Dizem que Ele vai julgar o mundo. Isso não vai acontecer. Não diga isso. Não tome de maneira banal a graça do Senhor. É o Senhor que é longânimo, mas isso não significa que Ele não vai trazer o juízo. Ele vai trazer, sim. Ele vai trazer. Por que esperar até a última hora, quando a última hora talvez não exista? A última hora é perigosa porque ela pode não existir. Quando você perceber, a última hora já foi. Por que esperar? Corra para Cristo agora. Agora. Ele está adiando por causa da misericórdia, mas Ele virá sim. Se você é crente, se diz salvo, a minha pergunta é: você vive conforme a vocação que foi chamado? Ou será que você, se dizendo um crente em Cristo, está zombando da graça de Deus? Se está vivendo em pecado deliberado, saiba que o nome do Senhor está sendo blasfemado por sua causa. Saiba que o testemunho e a dignidade do Evangelho estão se corrompendo pelo seu mau testemunho, e o Senhor vai pedir contas. Portanto, meu irmão, tome uma decisão séria, radical. Corte da sua vida. Corte tudo que entristece o Espírito Santo. Não interessa o que seja. Corte. Jesus disse: ainda que seja a mão, corte. Se for o olho, arranque. Nada é mais precioso do que ter uma vida santa ao lado de Cristo. Arranque. Não deixe que o nome de Cristo seja blasfemado pelo seu mau testemunho. Tome a decisão radical e retirar da sua vida tudo o que entristece o Espírito de Deus. Decida ser um servo autêntico. Decida servir a Cristo e ao seu corpo. Tome uma decisão de que a sua voz será uma voz a anunciar o Evangelho aos perdidos. Você tem falado de Cristo. Decida conhecer e obedecer a palavra de Deus. Tome a decisão de viver aos pés do Senhor em oração. Livre-se de qualquer desculpa e viva para a glória de Deus. Vamos orar. Nosso Pai, pedimos que a palavra do Senhor continue falando em cada coração aqui. Em nome de Cristo. Amém.